continuar, a leitura dos versos de Srila Siddhar Maharaj, da composição dele, Sri Sri Premadama Deva Stotra. É a vida de Mahaprabhu descrita em 70 versos. Nós já lemos sobre o aparecimento de Mahaprabhu nos versos, já lemos sobre os passatempos infantis, os passatempos juvenis, e agora, ontem de manhã, nós lemos sobre quando ele inaugurou o canto congregacional dos Santos Nomes, e vamos continuar agora. Estamos no verso, no Sloka 16 agora. Eu somente vou ligar o Instagram para fazer a transmissão também para o pessoal do Instagram. Só um minutinho para eu resolver isso. E aí já começaremos a leitura. Amanhã é Ekadashi, não esqueçam, eu vou postar no grupo que amanhã é Ekadashi. Também como fazer Ekadashi, naquela aula de Srila Govinda Maharaj, explicando o que pode ser comido, o que não pode ser comido. Então nós vamos falar sobre isso amanhã. Cantaremos também 2 canções a mais. E daqui a pouco vamos ter também... Daqui a pouco nós vamos ter a aula de Darshan de Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj pelo Zoom, e vamos transmitir aqui pelo Facebook também. Só um minutinho. Então vamos começar a leitura. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer aqui pelo Facebook. Então vamos começar a leitura. Estamos no verso 16, como eu falei. Primeiro eu vou ler ele em sânscrito, depois a tradução para o português. Então é assim. Lakshalochanasruvarsha Hashakesha Kartanam Koti Kanta Krishna Kirtanadya Dandadaranam Niyashivesha Sarvasha Miyashivesha Sarvadesha Ahutasha Kataram Premadama Devaneva Naumi Goura Sundaram. Então, em português agora. Enquanto chuvas de lágrimas caíram dos olhos de milhões, ele, Deus, Mahaprabhu, se deitava
em ter o Senhor, o seu belo cabelo raspado. Milhões de vozes cantaram as glórias do Senhor Krishna. Uma vez que Sri Krishna Chaitanya aceitou o bastão, a danda, da renúncia, a partir de então, onde ele fosse, quem ouvisse nas vestes de sannyasi, chorava de tristeza. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gaura Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui, Srila Siddhar Maharaj, ele já anteriormente, ontem estávamos falando sobre o canto congregacional, a inauguração, agora esse verso ele fala sobre o sannyasi de Mahaprabhu. Então, cada verso desse Prema Dama Devi Stotra, ele conta uma passagem da vida de Mahaprabhu. Então, quando Mahaprabhu resolveu receber sannyasi, por que ele recebeu o sannyasi? Por que Mahaprabhu quis receber sannyasi? Porque ele era casado, Vishnupriya, sua esposa, e as pessoas não respeitavam ele como um grande devoto. Ele era mais um grihasta. Todo mundo via ele como mais um grihasta casado. Então ele pensou, eu vim aqui para salvar a todos, para tirar todas essas almas caídas dessa ilusão material, mas eles estão se afundando cada vez mais, me desrespeitando. Então Mahaprabhu pensou e falou, eu vou receber sannyasi. Porque na Índia, na época, todo mundo respeitava um sannyasi. Hoje em dia já não é mais assim, mas na época era. Então, ele resolveu receber sannyasi. Ele falou somente para poucos devotos que ele ia receber sannyasi, pouquíssimos, Nityananda Prabhu, enfim, poucos, Mukunda Datta. Não falou para sua esposa, não falou para quase ninguém. E aí, uma certa noite, ele saiu, a mãe dele pressentiu que ele iria sair de casa para sempre, mãe Satidevi. Ela ficou na porta de casa e ele saiu e foi receber sannyasi. Ele atravessou o Ganges a nado, ele correu 42 quilômetros até chegar a Katwa. Ele recebeu sannyasi em Katwa. E ele foi lá falar com seu guru sannyasi, Keshava Bharati. Keshava Bharati não queria dar iniciação para ele de sannyasi. Um rapaz de 24 anos, belíssimo, casado. Ele falou, não vou dar iniciação para você de sannyasi. E ele falou, você é Nimai Pandit, aquele famoso Pandit, né? E aí ele falou, eu vou falar com a sua família primeiro. Aí, se eles concordarem, eu darei sannyasi para você. Mas depois ele pensou, Keshava Bharati pensou, tudo que ele pedir, a família fará. Keshava Bharati percebeu que ele não era qualquer pessoa. E aí ele tinha que raspar a cabeça para receber sannyasi. O barbeiro não queria raspar, acabou raspando, e depois foi o último cabelo que o barbeiro raspou. O barbeiro mudou de profissão, ele foi ser doceiro depois que raspou o cabelo de Mahaprabhu, aqueles cabelos lindos que ele tem. E todos choravam enquanto os cabelos dele eram raspados. E aí ele recebeu sannyasi. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele não adora Mahaprabhu como sannyasi. Ele não gosta de ver Mahaprabhu ter austeridades. Ele gosta do humor de Mahaprabhu, ele gosta da fase de Mahaprabhu, de quando ele vivia em Navadvip com seus associados. E hoje em dia, Srila Acharya Maharaj falou que já tem, Srila Govinda Maharaj falou para ele, hoje em dia não, né? Há mais de 15 anos atrás, já tem murtis, estátuas de Mahaprabhu como sannyasi. Nós não temos isso. A nossa missão não tem
Mahaprabhu como sannyasi. Nós temos Mahaprabhu de Navadvipa, quando ele está em Navadvipa. E aí ele recebeu sannyasi. Todos que viam ele com a roupa de sannyasi, as vestes de sannyasi, como diz aqui, choravam. Choravam de ver Mahaprabhu como sannyasi. Porque o sannyasi tem uma vida austera. O sannyasi come o que dão para ele. O sannyasi tem uma vida de pregação, uma pregação de cada dia num lugar, indo de lugar em lugar. Então, os devotos, principalmente quem morava com ele na Navadvipa, os seus associados, ficaram muito tristes com ele recebendo sannyasi. Não gostaram dele ter recebido sannyasi. Então, esse verso aqui diz justamente sobre a tristeza dos devotos, chorando o tempo todo, e o sannyasi de Mahaprabhu. Agora vamos para o verso 17. E o verso 17 é assim. Sri Jadi Sabhakta Vesha Radhadesha Charanam Krishna Chaitanya Kya Krishna Namajiva Taranam Bhavaviba Matma Bhavavibramatma Mata Davanam Bhavadaram Premadama Devam Eva Naumi Goura Sundaram. Então, o 17º verso fala o seguinte: recém-vestido como um renunciante, o supremo controlador dos sannyasis, Sri Krishna Chaitanya, ele vagou por toda a província da Bengala Ocidental, purificando a terra com o toque de seus pés de lótus. Depois de aceitar um novo nome, Sri Krishna Chaitanya, o Senhor resgatou as entidades vivas, oferecendo-lhes o santo nome de Krishna, intoxicado com emoções de êxtase, que vinham como erupções desde os planos mais profundos dos humores da dedicação. Ele parecia uma montanha dourada, desde que corria continuamente de cá para lá, em cada direção. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui está dizendo que depois que Mahaprabhu recebeu o sannyasi, a ordem de renunciante, ele saiu pregando por toda a Bengala Ocidental. Durante 6 anos ele fez isso. Ele recebeu o sannyasi, ele começou a pregar, libertando todas as almas caídas, dando o santo nome para todos, divulgando a consciência de Krishna. Durante 6 anos ele fez isso, na austeridade, viajando, correndo de cá para lá, como foi dito, ele parecia uma montanha dourada. Goura quer ser dourado, ele ficava intoxicado com emoção de êxtase. Mahaprabhu estava sempre em êxtase divino. Os sintomas de êxtase são 8 sintomas, e ele tinha todos eles. Divulgando o santo nome, pregando para todos. Então, durante 6 anos, ele fez isso. Vamos agora para o outro verso, o verso 18. O verso 18 fala assim:
Sri Gadadharadi Nityananda Sangavardhanam Advayaikya Bhakta Mukhya Vanchitartha Sadhanam Kshetra Vasa Sabilasa Matritosha Tatparam Premadama Devaneva Naumi Goura Sundaram. Que quer dizer esse verso? Concedendo ainda maior prosperidade a todos, a associação de Sri Chaitanya Mahaprabhu intensificou as grandes personalidades como Sri Gadadhar Pandit, o Senhor Nityananda e outros. Quando o Senhor Chaitanya encarnou no planeta Terra, quando ele apareceu aqui no planeta Terra, ele satisfez os desejos do principal devoto, Mahabhagavata, Sri Adwaita Acharya. Também o Senhor Supremo concordou em residir em Jagannatha Puri, apenas para satisfazer a sua mãe Sati Devi. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina do Krishna Prema. Então aqui está dizendo que Mahaprabhu, ele intensificou todas as grandes personalidades, como Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit, e ele satisfez Adwaita Acharya quando ele veio para o planeta Terra, quando ele apareceu no planeta Terra. Por quê? Porque Adwaita Acharya ficava pedindo para ele aparecer. Os devotos eram perseguidos pelos muçulmanos na época. Então Adwaita Acharya ficava pedindo em frente ao Ganges, orando para que Deus viesse. E Deus veio na forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Nitai Pandit, Visvambara, o outro nome dele. Ele veio para dar a misericórdia para todos, dar os santos nomes para todos, libertar os caídos, aumentar, intensificar essa devoção que tinha os devotos dele mais queridos, Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit. E ele também foi morar em Jagannatha Puri, pelo pedido da sua mãe Sati Devi. Então, ele ficou 6 anos pregando em todos os lugares da Bengala Ocidental. Depois ele ficou em Jagannatha Puri por 18 anos. Então ele recebeu sannyasi aos 24. Ele morou em Navadvipa 24 anos. Depois ele ficou 6 anos pregando de lugar em lugar na Bengala Ocidental. Então, 24 com 6 dá 30 anos. E depois Mahaprabhu ficou 18 anos em Puri, e ele desapareceu do nosso olhar, do olhar de quem vivia na época, aos 48 anos. Então essa é a vida de Mahaprabhu. 24 em Navadvipa, 6 anos pregando de lugar em lugar, de casa em casa, de porta em porta, pela Bengala Ocidental. Depois os últimos 18 anos em Puridam. E os últimos 12 anos em Puri era o amor em separação. Ele tinha o amor em separação. Então, essa é a vida de Mahaprabhu. E aqui, como eu falei anteriormente, está sendo contado etapa por etapa, progressivamente. Então, aqui agora está falando, já começou a falar, que ele foi morar em Jagannatha Puri, porque a sua mãe pediu para ele. Vamos para o outro verso. O verso 19 agora.
fala assim: Niyasi Raja Nila Shaila Vasasarva Baumanam. Desculpa. Sarva Bauma Pan Dashinatya Tirtajata Bhakta Kalpa Padapam Rama Megaragabhati Vristishanti Sancharam Premadama Devaneva Naumigora Sundaram. Então, o 19º verso diz o seguinte: ao chegar ao local sagrado de peregrinação, Sri Nilachala, o valoroso rei da ordem de vida renunciada, Sri Chaitanya Deva, salvou o mais poderoso acadêmico reconhecido em toda a extensão, largura da Índia. Então, ele salvou o maior acadêmico de toda a Índia, Sri Vasudeva Sarvabhauma, o mais dinâmico e intelectual de todos os tempos, na vasta doutrina vedântica e escola de lógica. Foi resgatado pelo Senhor do poço do impersonalismo. Então, Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya, ele era impersonalista, ele achava que Deus não era uma pessoa, da teoria de Shankaracharya. Mais tarde, o Senhor viajou até o sul da Índia, onde encontrou os seguidores de várias doutrinas filosóficas. Onde quer que ele viajasse, as aspirações dos devotos alcançavam a sua mais elevada satisfação, já que o Senhor era como uma árvore dos desejos, às margens do rio Godavari. O Senhor encontrou-se com aquela profunda nuvem de chuva da dedicação pura, Sri Ramananda Roy, e o instruiu a que fizesse chover nos outros as doces gotas de raça que existe na terra. Na terra da devoção espontânea, Vraja. Sri Ramananda Roy também respondeu às perguntas que o misericordioso Senhor apresentou com a essência de toda a instrução. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui continua sendo contada a história de Mahaprabhu. Ele libertou o maior de todos os pandits do impersonalismo, Sarvabhauma Bhattacharya, ou Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya, o mais dinâmico intelectual de todos os tempos. Ele salvou ele. Ele conseguiu, através de um debate filosófico, conquistar Sarvabhauma. Sarvabhauma
falou vários e vários versos, e Mahaprabhu contestou ele, e ele realmente viu que não era possível um ser humano normal ter aquela compreensão das escrituras, do Vedanta. Não era possível. E ele viu que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. E aí ele se rendeu a Mahaprabhu. Se rendeu totalmente ao Mahaprabhu. E aqui continua contando a história, agora, às margens do rio do Godavari, Mahaprabhu encontrou Ramananda Roy. Ramananda Roy é um devoto puro, extremamente puro. Tem um lila de Mahaprabhu com Ramananda Roy, que ele mandou um devoto ter aula com Ramananda Roy. O devoto queria que Mahaprabhu desse aula sobre a consciência de Krishna para ele. E ele, Mahaprabhu, falou para o devoto, eu não sei nada sobre a consciência de Krishna. Vá ter aula com o Ramananda Roy. E o devoto foi lá procurar Ramananda Roy. E Ramananda Roy estava fazendo o quê quando o devoto chegou? Estava treinando as dançarinas do Senhor Jagannatha. Aquelas garotas que dançavam para o Senhor Jagannatha. Com roupas próprias, ele estava ensinando elas a dançar, enfim, tocando o corpo delas. E aí o devoto ficou assim, abismado com o que viu. E ele voltou para Mahaprabhu. Mahaprabhu perguntou para ele, você conversou com Ramananda Roy? Você teve aula com ele? Teve o Harikata com ele? E o devoto falou, não, ele estava muito ocupado. E o devoto contou o que Ramananda Roy estava fazendo. E Mahaprabhu falou, volte lá. Volte lá, mas antes de o devoto voltar, Mahaprabhu falou para o devoto, Ramananda Roy, ele pode tocar as mulheres, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não tem nenhum desejo de desfrutar de ninguém, de nada nesse mundo. Eu ficaria perturbado de ver as dançarinas, ele falou, de tocar as dançarinas, de massagear as dançarinas, eu ficaria com a minha mente perturbada. O próprio Mahaprabhu falou, mas Ramananda Roy não. Ramananda Roy não tinha nenhum sentimento de desfrutar de nada. E o devoto voltou lá. E quando ele voltou, Ramananda Roy pediu perdão, porque não pôde atendê-lo, porque estava ocupado naquele momento que ele foi, no dia anterior. E ele ficou pregando para o devoto o dia inteiro. Ele esqueceu de honrar a praçada do almoço. O dia inteiro pregando, falando Harikata para o devoto. E o devoto voltou para Mahaprabhu e falou, realmente, Ramananda Roy, é isso tudo que você falou. Então, esse era Ramananda Roy. E Mahaprabhu encontrou Ramananda Roy às margens do rio Godavari. E ficou falando com Ramananda Roy e ficou fazendo perguntas para ele. O que Mahaprabhu perguntou para ele? Mahaprabhu perguntou para ele, qual a meta última da vida? E Ramananda Roy começou a falar do que é mais básico. Ele começou a falar, a meta última da vida é você seguir o seu Varna Dharma. O que é o Varna Dharma? O Kshatriya, fazer o trabalho de Kshatriya. O Brahmani, fazer o trabalho de Brahmani. O Shudra, fazer o trabalho de Shudra. E o Vaishya, fazer o trabalho de Vaishya. E essa é a meta última da vida. E aí, Mahaprabhu falou, não, vá mais longe, tem algo mais profundo. E ele foi falando, aí falou, a meta última da vida é karma. Karma Yoga, ação sem querer nada em troca. Mahaprabhu falou, vá mais para frente. E ele foi falando, até que ele falou, a meta última da vida é Shuddha Bhakti, a devoção a Deus. A devoção pura a Deus. Aí Mahaprabhu falou, aí sim, agora começou realmente, mas vá mais longe, tem algo mais longe, tem algo mais profundo. E Ramananda Roy foi falando, e quando ele chegou a falar que o amor em separação é o mais elevado, não tem nada mais elevado do que o amor em separação, aí Mahaprabhu virou para ele e falou, chega, porque isso não estava nas escrituras. Isso Ramananda Roy revelou. Mahaprabhu falou, pode parar.
Esse é o amor mais elevado. Isso é a meta última da vida. O amor em separação. O amor puro por Deus é a meta última da vida, mas tem algo além disso, que é o amor puro por Deus em separação. Então, Ramanandaroy e Mahaprabhu ficaram conversando e, através dessa pergunta, eles foram falando tudo que é desde o menos elevado até o mais elevado. Devoto puro, Ramanandaroy era casado, era um grihasta, não era sannyasi, mas um devoto puro. Existem vários devotos puros na história que são grihastas, casados. O mais recente de todos que temos aqui no altar é Srila Bhaktivinoda Thakura. Devoto puro, casado, mas muito mais rendido do que a maioria, claro, do que praticamente todos os sannyasis. Srila Bhaktivinoda Thakura é muito mais rendido que de todos os sannyasis. É o oitavo Goswami, é o sétimo Goswami de Vrindavana, ele é considerado. Mesmo vestindo roupas brancas, mesmo sendo um grihasta. Temos agora aqui o 20º verso, vamos lê-lo. Premadama divya dirga dehadeva nanditam Remakanja Punja Nindi Kanti Chandra Vanditam Namagana Nritya Navya Divya Bhava Mandiram Premadama Devaneva Naumi Goura Sundaram. Então, agora vamos ler a tradução para o português, do verso 20. A alta figura divina de Sri Gauranga Deva intensifica o júbilo dos deuses universais, enquanto ele é a encantadora corporificação do amor puro, aura radiante que emana de sua bela forma, insulta milhões de lótus douradas, enquanto ganha o respeito daquela refulgente personalidade, Chaitanya Deva. Sri Gauranga é o estágio de fundo de todos os passatempos espirituais, conforme foi exibido nos humores dinâmicos, sempre renovados de Satvika Bhava, como é visto em sua jubilosa dança, quando se cantam congregacionalmente os santos nomes do Senhor Krishna. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, Mahaprabhu, dourado, Goura, né? A refulgência dele, a alta figura divina. Mahaprabhu, além de ser, claro, a suprema personalidade de Deus, ele era muito alto. Ele tinha mais de 2,10 metros de altura, dourado, a cor dourada. Algumas escrituras falam que ele tinha a cor do ouro derretido. Algumas escrituras falam que ele tinha a cor do sândalo, da árvore de sândalo, dourado, a cor de Shrimati Radharani. Então, Mahaprabhu é Krishna, com o envolto, a auréola de Shrimati Radharani, e o humor, o coração, bhava, o sentimento de Shrimati Radharani. E aqui também é comentado nesse verso que ele tinha os humores dinâmicos, sempre renovados.
e ele dançava ao cantar do santo nome congregacional de Krishna. Quando se cantava congregacionalmente os nomes de Krishna, ele ficava dançando em êxtase. Mahaprabhu dançava em êxtase. Ele não podia escutar o nome de Krishna, que ele entrava em êxtase. Dançando, mas dançando de uma forma pura. Não era dança em relação ao que ele tinha na mente, é o que ele tinha na alma, o que ele tem na alma. E os devotos puros fazem isso. Um dos processos, dos 64 processos devocionais, é dançar. Mas não dançar de uma forma falsa. Dançar de uma forma quando você realmente está sentindo isso na alma. Não dançar quando você está com isso na mente. Você escuta a música, alguém cantando bem, alguém tocando bem, e aí você começa a dançar. Isso daí é mundano. É como um baile mundano, com músicas mundanas, como o carnaval. Mahaprabhu não era assim, ele dançava em êxtase. Quando os devotos, congregacionalmente, cantavam os santos nomes de Krishna. Ele tinha grupos, Mahaprabhu fazia grupos de cantor e de dança. Ele ficava no centro dançando e todos cantando em volta dele. Vários grupos, às vezes tinham 5 grupos. Mukunda Datta era o melhor cantor da época. Mahaprabhu adorava quando Mukunda Datta cantava. A melodia, a voz, era o maior cantor da época. E ele deu a misericórdia para Mukunda Datta, depois, já foi contado esse lila, né? Depois que Mukunda Datta se rendeu a ele. Mukunda Datta cantava em todos os lugares, ele ia em todos os lugares. E Mahaprabhu não deu a misericórdia para ele. Por isso, Silatila Keniriha Maharaj, domingo passado, foi perguntado no Zoom que ele deu, o darshan dele, se nós devemos ir em outras missões. Se nós devemos ou podemos ir participar de programas de outras missões, cantar junto, escutar Harikatha de outros gurus, de outras missões. E aí Silatila Keniriha Maharaj falou o seguinte, não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso, porque o Siddhanta de uma missão é diferente do outro. O guru de uma missão, ele interpreta as escrituras, o que Mahaprabhu falou também, de uma forma, e Srila Siddhar Maharaj interpretou de outra. E Srila Siddhar Maharaj é o guardião da devoção. Ninguém tem a concepção tão pura do que Mahaprabhu falou como Srila Siddhar Maharaj. Ninguém tem. Srila Bhaktisiddhanta deixou ele como guardião da devoção. Então, Silatila Keniriha Maharaj falou, não é para fazer isso. Não é para ir em outras missões, não é para cantar junto com os outros, não é para se associar com outras missões. Fique rendido, fique casto ao guru do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E não é ele que está falando isso, é o próprio Srila Siddhar Maharaj que falou isso. Srila Govinda Maharaj falou isso. Silachara Maharaj falou isso. E agora, Silatila Keniriha Maharaj está falando isso. Ele não está inventando isso. Alguns não gostam de ouvir isso, mas é o que é correto. Se você for em outra missão e o Guru falou, não é apropriado, você não está servindo Deus na outra missão. Mesmo cantando Mahamantra, mesmo fazendo, escutando Harikatha, você não está servindo, porque o Guru falou para não ir. Você está produzindo karma. Quando você faz algo da sua mente que o Guru não orienta, produz karma, não é serviço a Deus. Nós temos que ter essa compreensão. Então, por isso que foi falado por Silatila Keniriha Maharaj. Nós devemos ir em outros locais. E Mahaprabhu ficava em êxtase aqui, como eu estava dizendo, ao canto do santo nome. Esse é o 20º verso do Sri Shikshastakam. Vamos ler agora o 21º. Dvasta sarva bhoma vada navyatarka sankaram dvasta tadi vivartavada
Danavya Dambaram Darshitartha Sarva Shastra Krishna Bhakti Mandiram Premadama Devam Eva Naumi Goura Sundaram. Então, o 21º verso fala o seguinte: o grande intelectual Sarvabhauma Bhattacharya, ele tentou ao máximo de seu nível estabelecer a doutrina impersonalista de Shankaracharya, que está em oposição direta à conclusão da dedicação pura. Então, o impersonalismo está diretamente se opondo à dedicação. Por quê? O impersonalista, ele não vê e enxerga Deus como uma pessoa. Ele vê Deus somente como Brahman. Sim, Deus se manifesta como Brahman, o todo abrangente. Mas Deus é uma pessoa, o Bhagavan. E eles não aceitam isso. O impersonalista não aceita. Isso é a teoria de Shankaracharya. E Sarvabhauma Bhattacharya, ele tentava impor isso para todos. Ele tentava convencer todos que esse é a forma de Deus. Que Deus não é uma pessoa. E isso é a oposição direta à devoção. Porque se você está no impersonalismo, você não serve Deus no impersonalismo. Você vai fazer parte de Deus, você vai se fundir ao Brahmaloka, a energia marginal de Deus. E não há nenhum serviço a Deus lá. Então é totalmente o oposto do que é a nossa linhagem. Servir o Bhagavan, servir a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, Sri Mahaprabhu. Sarvabhauma utilizou os meios mais desonestos na arte do jogo de palavras. Ele, sem razão alguma, tentou perverter o sentido das palavras e interrompeu os argumentos ou afirmativas do Senhor Supremo, Sri Mahaprabhu, sem tentar provar o lado oposto. Então, Sarvabhauma, ele usava um jogo de palavras. Ele estava discutindo sobre o Vedanta Darshana, Vedanta Sutra, com Mahaprabhu, mas ele não deixava Mahaprabhu falar. E ele não argumentava, ele fazia um jogo de palavras para enganar a todos, e ele queria também convencer Mahaprabhu sobre isso, que a interpretação dele do Vedanta Sutra, do Vedanta Darshana, do impersonalismo de Shankaracharya, era superior à devoção. Então ele interrompeu os argumentos e afirmativas de Mahaprabhu, sem tentar provar o lado oposto. Ele tentou encontrar os pontos fracos na argumentação do Senhor Supremo. Entretanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuja figura encantadora vestia as roupas frescas de um renunciante, vestia as roupas açafrão de um sannyasi, radiante, apresentou os argumentos consistentes em conjunto com as literaturas védicas e facilmente ele barrou e destruiu as interpretações ateístas do erudito. Então, ele destruiu todos os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya através das escrituras, da interpretação correta do Vedanta Darshana, das escrituras antigas que têm mais de 5.000 anos. Mahaprabhu derrotou ele
com os argumentos próprios. Ele destruiu as interpretações ateístas de Sarvabhauma Bhattacharya, porque é uma teoria ateísta, achar que Deus é o Brahman. O teísmo é Bhagavan, Deus, pessoa, suprema personalidade de Deus. O Senhor, em voz alta, proclamou que a doutrina de Shankaracharya é praticada por seguidores no método ascendente de compreender que quem é esse interessado em sua autoadoração externa. Então, aquele Mahaprabhu, Senhor Supremo, ele comprovou que a prática seguida pelo método ascendente de compreender quem está interessado em sua autoadoração externa. O caminho não é ascendente, o caminho é descendente. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Não é ascendente. Você não pode pensar, eu faço, Deus vai me dar. Não, não é assim. Deus dá quando Ele quer. O caminho é descendente. Então, Mahaprabhu esmagou a conclusão de Sarvabhauma Bhattacharya do impersonalismo. E a pessoa que quer esse caminho, né, ascendente de ser parte do Brahman, como diz aqui, eles estão interessados em sua autoadoração externa. Esse tipo de adoração é o produto de um intelecto demoníaco que se apoia na perversão, na perseverança ateísta. Então é demoníaco você querer ser parte de Deus, você achar que você é Deus. Isso é demoníaco, como diz aqui. É uma atitude demoníaca. E tem muitos que têm essa atitude, essa perseverança do ateísmo. Toda a importância dada ao aspecto imanifesto da natureza material foi refutado quando o senhor Gauranga Sundar estabeleceu que a verdade espiritual na personalidade do Senhor Supremo é a realidade mais elevada ensinada pelas literaturas védicas. Isso foi demonstrado na explicação do Senhor Supremo dos Upanishads, onde está dito que, então, Mahaprabhu aqui ele falou aqui, ele provou aqui que o Bhagavan, você adorar o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é o mais elevado, é o teísmo mais elevado que existe. Você adorar a suprema personalidade de Deus, o Bhagavan, você servir o Bhagavan, o teísmo mais elevado que existe é você servir Deus, pessoa, o Bhagavan, sem querer nada em troca. Isso é o teísmo mais elevado que existe. Então, aqui agora vai ter um verso, como diz aqui, um verso do Upanishad, onde está dito que o Senhor não tem mãos nem pernas. Contudo, ele caminha e toca o Senhor. O Senhor não tem olhos nem ouvidos,
Contudo, ele enxerga e ouve. O senhor Gauranga Sundar também explicou o verso Atimarama, que se encontra na maior de todas as literaturas famosas, o Srimad Bhagavatam. Ele claramente mostrou que os Vedas, Puranas, o Vedanta Darshana e todas as demais escrituras existentes, que são como um templo magnífico, onde os passatempos maravilhosos do Senhor Supremo estão ressoando eternamente, suporta a conclusão de que tudo neste mundo é um reflexo da variedade eterna que se encontra na morada espiritual. Então, tudo que se encontra nesse mundo é um reflexo de tudo que tem na eterna morada de Deus. O mundo material é um reflexo deturpado do mundo transcendental. Então, isso está escrito aqui nos Upanishads, esse verso dos Upanishads. Essa é a conclusão. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema, a forma divina do amor puro por Deus, Krishna Prema. Então, assim, lemos agora o 21º verso. Amanhã de manhã continuaremos com a leitura. Vamos ler o 22º verso. Mahaprabhu, como diz aqui Srila Siddhar Maharaj, ele contou a história de Mahaprabhu parte por parte, desde o início do seu aparecimento e até o final. São 70 versos, estamos no 21º. Lemos agora, terminamos o 21º. Então, se você ler esse Premadama Devistotra, você sabe a vida de Mahaprabhu. Claro que resumidamente, mas o principal da vida de Mahaprabhu. E nós somos seguidores de Mahaprabhu, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Então nós temos que saber a vida de Mahaprabhu. Ah, não consigo ler o Chaitanya Charitamrita, é muito longo. Realmente, você vai demorar muito tempo para ler o Chaitanya Charitamrita. Aí você pode pensar, ah, mas o livro O Vulcão Dourado do Amor Divino também é a vida de Mahaprabhu. Sim, mas aí Srila Siddhar Maharaj condensou o principal que temos que saber da vida de Mahaprabhu nesses 70 versos. Sri Premadama Devistotra. E todo dia nós devemos cantar, é auspicioso. Todo dia cantar 10 versos por dia. Isso está na orientação de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Todo dia cantar 10 versos, começando no sábado do 1º ao 10º, hoje é domingo, seria do 11º ao 20º. E nós, na verdade, fizemos isso. Hoje nós fizemos do 16º ao 21º. E amanhã, segunda, seria do 21º ao 30º. E assim sucessivamente até chegar sexta-feira, que vai até os 70. É auspicioso, é muito bom para nós se fizermos isso. Vamos ver se alguém comentou algo aqui. Se alguém fez alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de terminar. E depois vamos entrar no Zoom de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Eu não sei ainda se está confirmado hoje, mas se tiver o Zoom, nós vamos transmitir pelo Facebook. E também eu vou passar o link para quem quiser entrar direto no Zoom. Pode entrar no Zoom direto, o ID mais a senha. Vamos então, ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai.
Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asapar Padarini Prapanchaga Asapar Padarini Prapanchaga Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yopila Janame Janame More Yopila Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Bhaja Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Bhaja Koriyasha Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Sachi Nandana Jaya Sachi
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco. E aí encerraremos a transmissão. Temos aqui conosco hoje a Priya Darshini Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, e também aqui conosco Sandeep Singh, a Rosana Maria também conosco aqui. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o programa da noite, hoje é domingo, às 18 horas, e vamos ver agora o Darshan de Silatila Kaniriha Maharaj, direto da Índia. Eu vou colocar aqui no grupo do Templo de São Paulo o link para o Zoom e também vou colocar o link para quem quiser assistir pelo Facebook. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam.